Olá, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui de volta para o nosso canal Uma Vida Simplesmente Simples. Eu quero pedir que você se inscreva, compartilhe, comente, deixe o seu like para nos ajudar na divulgação. Hoje eu queria compartilhar com você um texto muito conhecido, muito falado, muito lido, que é a oração que Jesus nos ensinou, Mateus capítulo 6, versículo 11. Apenas o verso 11 nós vamos nos atentar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todos nós temos os nossos trabalhos, as nossas responsabilidades para nós provermos aquilo que é necessário na nossa subsistência. E é interessante que isso muitas vezes nos preocupa. Será que eu vou ter o que eu preciso amanhã? Você já parou para pensar que a nossa preocupação é sempre no amanhã e nos esquecemos do hoje? E nesse sentido me veio uma pergunta lendo essa palavra e meditando. Você crê na presença de Jesus? Ele realmente, na sua mente, na sua consciência, ele é vivo? Agora, se ele é vivo, se ele é presente, por que nós não conseguimos confiar no que ele disse? Ele disse aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E é interessante nós pensarmos nisso, que na oração do Pai Nosso, tanto aqui em Mateus, tanto em Lucas 11, nos versículos 2 a 4, traz a vida do reino de Deus e do reinado de Jesus para nós. Jesus, ele disse na oração do Pai Nosso, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Antes do versículo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E às vezes essa mentalidade do reino de Deus, por causa das preocupações, ela fica um pouco distante da nossa vida de fé. E viver pela fé é um grande desafio. Viver pela fé é crer, é confiar no que ele disse. Então, a pergunta é, se ele é real tanto quanto o seu reinado é real, por que temos dificuldade de confiar no que ele diz? Alguns domingos atrás nós celebramos a Páscoa. A Páscoa ela é a ressurreição de Jesus. Mas passa dias e vem dias a gente tem dificuldade de crer na presença de Jesus. Nós temos dificuldade de confiar no que ele diz porque nós vivemos pela confiança no pão nosso e não no Pai Nosso. Ou seja, o pão nosso ele vem do Pai Nosso. Nós começamos os meses e a nossa preocupação é, poxa, será que eu vou ter o que eu quero ou o que eu preciso? E fica esse dilema entre o que eu quero e o que eu preciso. Geralmente o que eu quero não é o que eu preciso. E o que eu preciso nem sempre é o que eu quero. Então o pão físico, ele é importante. Porém, o pão nosso, o pão não pode ser colocado como mais importante do que o Pai Nosso. Deus, ele nos dá sempre o que eu preciso. E ele provê de maneiras inesperadas, impensáveis, o pão nosso todos os dias. Todos os dias ele provê o pão nosso. Então, nossa confiança, ela não pode ser naquilo que o Senhor pode fazer por mim, mas na presença que ele é para mim. Ele me proveu a vida hoje, ele proveu o ar que eu respiro, o fôlego de vida. Ele não vai prover o alimento? Como diz em Mateus 6, no versículo 33, Jesus ele diz assim, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque o Pai de vocês que está no céu sabe do que vocês precisam de todas elas.
Perceba que Jesus ele nos ensina que aquilo que de fato nós precisamos, de fato nós vamos ter. Ele não fala daquilo que nós queremos, mas daquilo que nós precisamos. Por isso, creia que o Pai Nosso é mais importante do que o pão nosso. O pão nosso ele virá todos os dias. Creia nisso. Agora, a nossa dificuldade de confiar no que ele diz é porque nós cremos mais, nós temos dificuldade de crer na presença do que na provisão das coisas. Gente, olha a sua volta, olha a sua volta. Olha todos os dias que você já viveu, todos os dias que você já passou, todos os dias que você já respirou nessa terra. Como é que ele não proveu? Como é que ele não provê? Se ele proveu o pão de hoje, por que ele não vai prover o pão de todos os dias? Deus ele é Senhor do tempo, ele é Senhor do hoje, ele é Senhor do agora. Ele não vai prover para nós o pão para amanhã, porque para amanhã pode ser que não exista. Ele vai prover o pão agora, hoje, todos os dias. Então, viver pela fé é confiar na palavra dele. Ele falou aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora, como é que eu faço para viver isso na minha vida prática? É entender, é nos conscientizarmos de que o hoje é o melhor dia de todos os dias das nossas vidas. Porque se eu não tenho consciência do hoje, eu não me lembro do dia de ontem e eu não tenho perspectiva do dia de amanhã. Por isso que o dia de hoje se chama presente. O dia de hoje se chama presente porque ele está presente em meu presente. E se ele está presente em meu presente, ele é poderoso para prover amanhã. Porque ele não provê as coisas de amanhã, ele provê amanhã. Ele provê o dia de amanhã. Como é que ele não vai prover o pão nosso? Como é que ele não vai prover o que eu preciso? Creia nele. Ele é mais importante do que as coisas. Eu queria orar por você e pedir ao Senhor Jesus que Ele nos dê a consciência de que o pão nosso é mais importante do que o Pai Nosso. Perdão, o contrário, o Pai Nosso é mais importante do que o pão nosso. Senhor Jesus Cristo, cada pessoa que irá assistir este vídeo, irá meditar nesta palavra, eu peço que o Senhor os abençoe. E obrigado, Senhor, porque o pão nosso nós temos todos os dias. Que o Senhor nos dê a consciência de fé. Nos dê, Senhor, uma fé tão simples quanto um grão de mostarda. Tão simples, tão aparentemente pequena, mas essencialmente tão poderosa. Que esta fé, Senhor, que se nós tivermos como um grão de mostarda, ela será tão poderosa. Eu peço que o Senhor abençoe cada família, cada lar, cada pai, cada mãe, cada filho e filha. E que o Senhor esteja provendo, e de fato proverá. O Senhor proveu não apenas o pão nosso, o Senhor proveu a salvação, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna. Como não proverá o arroz, o feijão, tudo o que nós precisamos? Que o Senhor esteja abençoando e provendo para cada família tudo o que eles precisam de comer, de beber, de vestir. Que nunca falte, Senhor, aquilo que nós precisamos, porque nós temos a Sua presença. Nós oramos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Pai e que a consolação do Espírito seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa desfrutar de uma semana nova que Ele te dará, tá bom? Tchau, tchau.